Bom dia a todos, meu nome é Fernando Hoffmann, sou coordenador pedagógico da Escola Judicial, TRT da 9ª Região. Hoje é dia 2 de outubro de 2020, estamos aqui com a nossa querida colega Vanessa Caram, com a professora Carolina Tupinambá Faria, para o evento de hoje, a palestra Direito 4.0. Antes de passar a palavra e a condução do evento para a juíza Vanessa, eu só gostaria de anunciar 2 eventos que nós teremos ainda em outubro, já foram anunciados nos boletins de ontem para os magistrados e de hoje para os servidores. Então, semana que vem, no dia 9, nós teremos a palestra com o psicoterapeuta Ari Refeld sobre tempo e sentido da vida. Essa palestra ocorrerá das 10 às 12 horas da próxima sexta-feira, contará também com a participação do nosso colega Luciano Coelho. O objetivo do evento é promover reflexões em um momento chave de retorno a algumas atividades presenciais, né, dentro do contexto da pandemia. O conteúdo será ministrado, então, pelo professor Ari, que é especialista em psicologia clínica, gestalt terapia e filosofia, e precursor da abordagem fenomenológico-existencial na gestalt terapia brasileira. Teremos no dia 16 de outubro, na outra sexta-feira, portanto, não no período da manhã, e sim das 14 às 17 horas, um workshop, Análise do Sistema de Bloqueio de Ativos do Poder Judiciário, né, o CISBAJUD. Esse evento foi desenhado pela Escola Judicial a partir de uma consulta feita aos diretores e secretaria das varas de trabalho. Então, o tema escolhido por eles, nós trouxemos o professor Marcos Vinícius Barroso, juiz do trabalho do TRT da 3ª Região, que já veio atuar na nossa escola em diversas oportunidades. Tenho certeza que os senhores gostarão bastante desse evento. Para os 2 eventos não há necessidade de inscrições, basta acessar o canal da escola e seguir as orientações do chat quanto ao registro de presença e ao relatório de reação e avaliação. Mesma coisa vale para o evento de hoje. Eu peço atenção aos senhores para que fiquem atentos às orientações que lançaremos ali no chat do YouTube a respeito do registro da presença e também da reação. Agora sim, saudando a professora Carolina Tupinambá. Professora, seja muito bem-vinda ao Paraná, virtualmente. Como eu já havia explicado à doutora antes da abertura da transmissão, eu não poderei acompanhar até o final, há uma reunião do NUPEMEC que eu precisarei participar, e para isso eu conto com a valorosa participação da colega Vanessa Caram. Vanessa, muito obrigado novamente pela coordenação científica do evento e também pela condução. Eu passo a palavra a você, agradecendo novamente a presença das 2 nobres colegas. Muito obrigado, professora, muito obrigado, Vanessa. Bom dia a todos e a todas. Nessa manhã de sol e calor, em homenagem à cidade da doutora Carolina, e no Rio hoje o dia está muito mais carioca que curitibano, mas é com grande satisfação que a recebemos aqui no nosso tribunal.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Escola Judicial do TRT da Nona Região, nas pessoas do seu diretor, doutor Anor, e do doutor Fernando, coordenador da escola, por novamente abrir esse espaço no sentido de viabilizar a realização deste evento com a professora Carolina Tupinambá. Vou ler o currículo resumido da professora, na verdade, bem resumido, porque o currículo dela é bastante extenso. A professora Carolina é advogada, mestre em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professora adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora assistente de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, autora de livros e artigos na área trabalhista. A professora Carolina irá tratar, como já colocou o Fernando, do Direito 4.0, mas que pela vastidão desse assunto e que a gente poderia aí ter inúmeras outras palestras, vamos fazer o recorte no Direito do Trabalho, que é a área da nossa atuação. Afinal de contas, o Direito do Trabalho vem sentindo impactos diretos desta automação, robotização, inteligência artificial, proteção de dados, enfim, são diversas as mudanças que vêm acontecendo na sociedade neste momento, aceleradas pela pandemia do Covid-19 e que acomete e impactam direto o direito do trabalho. Então, é uma grande honra discutir este tema com uma professora tão qualificada e que, com certeza, nos trará mais conhecimento, maiores inquietações, talvez mais dúvidas, nesse contexto de Revolução 4.0. Professora Carolina, a palavra é sua. Eu só peço a oportunidade de esclarecer que, em relação às perguntas, que eu tenho certeza que serão inúmeras, elas podem ser via chat, nas quais serão repassadas a mim, e na medida do possível da palestra, a gente vai fazendo para a doutora Carolina, para a professora Carolina, e ao final, as que ficarem remanescentes, nós também, na medida do possível, que o tempo permitir, nós vamos passar a ela. Então, doutora Carolina, seja bem-vinda, obrigada pelo pronto aceite no convite, e a palavra é sua. Muito obrigada, eu que tenho a agradecer, professora Vanessa, doutor Fernando Hoffmann, admiro muito o trabalho na mediação, tenho seguido, acompanhado, né, uma das grandes vertentes do Direito 4.0, sem dúvida, é a atividade negocial do direito trabalhista, então, portanto, a importância desse trabalho de mediação que vem sendo realizado pelos Sejusques. Fiquei muito contente, né, com a aproximação da doutora Vanessa a partir de um evento muito semelhante em que proferiu uma palestra na 5ª região, o pessoal da Bahia. A última vez que estive no Paraná presencialmente foi um evento da OAB, o professor Dalegrave que havia me chamado. Eu estava um frio danado mesmo, quer dizer, para variar, né? Aquele frio, estava uma chuvinha fina, e depois nunca mais tive a oportunidade, mas se tudo correr bem, se tudo permitir, encerrando esse ano, né, a gente consegue aí ressurgir das trevas para o ano que vem poder encontrar os colegas, os amigos, quem a gente admira presencialmente. Mas, professora, então hoje a gente vai falar sobre esses impactos do Direito 4.0. Desenvolvi uma apresentação apenas para nos situar, só para a gente ter assim, momentos de abertura para o diálogo, para a gente tentar fazer uma coisa mais interativa. Então, são menos de 10 slides, não queria cansá-los, até porque faz parte, né, desse jeito 4.0 de ser as apresentações. Tudo tem mudado na vida, né? A forma de advogar, a forma de judicar, a forma de se comunicar. Então, veja, imagina se eu vinha para falar Direito 4.0 e apresentava um slide cheio de transcrição de legislação. Ia já cair no descrédito no primeiro slide. Então, é realmente só para a gente poder pontuar o que estamos a tratar. Então, vejam, me parece que a gente tem... Ih, caramba, peraí.
que a gente teria... Ih, cadê? Compartilhar. A gente ensaiou só para não dar errado. Só para dar errado. Agora não está aparecendo o bendito do negócio. Cadê o troço? Tá, já daqui a pouco aparece, mas deixa eu começar falando. E aí, o que a gente, na verdade, teria que tratar aqui seria o início disso tudo, né? Como é que a gente... Por que a gente tem encontrado tantas mudanças, o romper de tantos paradigmas sobre os quais foram erigidos o direito do trabalho? Quer dizer, o que tem acontecido no mundo de tão impactante e de tão descortinador para nos desafiar uma reflexão a respeito do que queremos, do que podemos esperar, qual tipo de previsibilidade nesse mundo, né, em que só o impermanente é o que permanece, o que podemos esperar dos próximos passos do direito do trabalho. Quer dizer, o sumiço do direito do trabalho, a desconstrução do direito do trabalho. Na verdade, a gente tem um trade-off muito, muito relevante nesse tipo de discussão e muitas vezes levado pelos ideologismos, no sentido de um discurso, no sentido de que, olha, não, na verdade nada mudou, nós temos que aplicar as regras do antigo direito do trabalho nessa nova realidade. Por outro lado, aqueles que vão falar, não, tudo mudou e temos agora um grande vazio normativo a ser construído, a ser erigido. E me parece, quer dizer, os dois discursos, eles têm um comprometimento ideológico muito grande. Me parece que nem uma coisa nem outra. Na verdade, tudo tem mudado, né? Nós temos ferramentas e princípios para lidar com isso, ferramentas e princípios esses que devem passar por uma releitura, né? Por uma remodelagem. Porque nem é querido, né, que essa nova ordem fique totalmente desgovernada, porque senão, imagina, quer dizer, para quem vive o antigo direito do trabalho, existe um custo de mercado, um custo Brasil como um todo. E para quem surge nessa nova ordem, né, quem está nas plataformas digitais, quem está em vários modelos de autonomia, você não existiria nenhuma proteção, nenhuma projeção estatal. Então, me parece que essas duas vertentes, elas estariam equivocadas. O que a gente tem que pensar, né, é como aproveitar a ferramenta que eu tenho hoje no direito do trabalho para tratar desses conflitos que surgem. E esses conflitos, né, essa realidade, ela surge a partir de, basicamente, 3 elementos. O primeiro elemento é a tecnologia. O segundo elemento é a globalização. E o terceiro elemento seria uma espécie de nova ordem mundial, no sentido de novas formas de relacionamentos humanos que se colocam. Então, a tecnologia tem sido disruptiva, exponencial. Vejam, os senhores, que a gente tem hoje, a internet, ela é uma invenção de poucos anos. A gente tem, né, isso a partir da década de 90 do século passado. Então, a gente tem menos de 30 anos de internet. E veja a ocupação da internet no mundo. Né, a quantidade, a energia elétrica, o telefone, vamos dizer o telefone levou mais de 50 anos para ser democratizado em populações de menor poder aquisitivo. Agora, de manhã a gente lança um filme, inventa um Pokémon da vida, de tarde o mundo inteiro já está sabendo. Então, a velocidade, né, que as coisas se colocam pela tecnologia é realmente assustadora. O outro elemento disruptivo, que é a globalização, ela faz com que o meio ambiente de trabalho, que antigamente era a fábrica, era o escritório, ela passa a ser o globo terrestre. Isso é altamente desafiador do ponto de vista de saúde, segurança ocupacional, né? Onde está o empregado que está prestando serviço aqui no Rio de Janeiro? Pode estar prestando serviço para a China, para o Japão, pode estar prestando serviço aí para o Paraná. E aí, como é que fica,
né, a concepção que a gente tem de reconhecimento sindical, né, de reconhecimento do meio ambiente de trabalho, de controle disso tudo. Então, a globalização, ela também passa a ser um dos ingredientes motores dessa nova lógica. E o último ingrediente, que é a forma de se relacionar, ele também não perde em termos de voracidade de impacto. Professor Andrew McPhee, professores de MIT, né, economistas de MIT, tem escrito muito sobre isso, a nova era das máquinas, a segunda era das máquinas, a corrida contra a máquina, o robô que vai roubar o meu emprego, mas colocando muito, né, essa ideia de que as novas gerações que nascem a partir da década de 90 do século passado, já com a internet, elas não têm o mesmo entendimento sobre subordinação, sobre hierarquização, né, que as nossas gerações foram acostumadas a ter. Elas estão em busca de outros modelos de sequência de vida. Então, isso é muito impactante, principalmente no direito do trabalho, principalmente no direito de família, né? Antigamente as pessoas nasciam para depois de um certo tempo se casar, depois de um certo tempo ter filho e ter netos e tudo mais. E hoje elas ingressam nas relações almejando felicidade. Antigamente ninguém questionava muito, estou feliz ou não estou feliz, né? As pessoas tinham que seguir aquele curso da vida. O marceneiro era marceneiro porque o pai era marceneiro, não tinha muita expectativa de ir além disso. Mas hoje as pessoas estão muito mais dinâmicas, né, na forma de se relacionar, de entender o mundo, de se colocar no mundo. Então, ninguém chama mais o chefe de senhor, quando bate na porta para entrar na sala do chefe, quando tem sala de chefe, já é um contato com o passado, porque hoje, né, esse movimento das startups, né, de jogos eletrônicos, de invenções, muitas vezes através mesmo da própria tecnologia, elas têm sido altamente disruptivas. Bom, então, vou compartilhar aqui, agora deu certo aqui. Então, é isso que a gente vai falar, desse encontro do velho com o novo, e o que a gente pode tirar disso, né? Por que eles não são inimigos? Então, esses são esses marcos teóricos que a gente pode trabalhar, não estou dizendo que são só esses e principalmente esses, mas é o que tenho percebido pela leitura que tenho feito desses autores que têm se preocupado em explicar, né, o mercado de trabalho, a economia, a partir, né, desse atual milênio. E aí a gente passa a entender o seguinte, que dentro dessa lógica, o direito do trabalho, ele passa, né, a não se explicar mais pelo que ele foi construído. Então, vejam, a gente tinha, né, uma ideia de que ou você era o grande dono da fábrica, ou você era o pobre coitado carregador de piano. Não tinha um meio termo, não tinha microempresa e não tinha grande empregado. Então, a vida era muito preta e branca. Ou você estava no grupo, ou você estava no outro. E hoje, você tem 500 mil cores para explicar esse mundo, né? Cores que os rapazes não iam entender. Off-white, salmão. Então, assim, a vida não é mais tão maniqueísta quanto era na época em que foram erigidos as principais lógicas do direito do trabalho. Lógico, continua sendo uma relação assimétrica, sim, mas essa assimetria sobe e desce de uma forma jamais vista, né? Ela não é mais tão simplória quanto outrora pensada. Quando a gente pensa em um cenário de processo, né, não dá para vamos proteger um polo em detrimento do outro, independentemente
da realidade que se coloca. Porque desde 92 o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 8º traz, né, os pontos principais de um processo justo, os elementos de um processo justo. A Convenção Europeia também no artigo 6º. E dentro desse conceito, né, de tribunal competente, de acesso ao tribunal, de você encontrar um juiz imparcial dentro desse tribunal, dele deixar você participar e ser influenciado pelas ideias, do resultado ser célere e, ao mesmo tempo, efetivo, essa ideia, essa lógica, né, concatenada de um conceito de um processo justo, ela muitas vezes vai desafiar premissas do antigo processo do trabalho. E daí o processo do trabalho também, né, merece uma nova ginga, uma nova leitura para dar conta, né, dos conceitos atual de garantias sociais, de garantias processuais. E, finalmente, quando a gente pensa, né, em direito do trabalho, a gente vai pensar também que, né, outrora estaria só para apaziguar um conflito, os conflitos que se colocam, e hoje pode ser um mecanismo essencial pedagógico, né, de balizamento dos comportamentos sociais a partir da resposta da justiça do trabalho. A justiça, como um todo, e a justiça em si, ela nunca esteve tão em voga enquanto poder democrático. Então, é uma caixa de ressonância cada vez mais capaz de moldar comportamentos sociais. E aí não se trata de resolver um conflito, mas perceber que ele é a ponta de um iceberg de toda uma estrutura social. Então, vejam que a vida está muito mais complexa do que outrora. E aí, meus amigos, é que a gente vai partir para dizer o seguinte: quais seriam os novos eixos de balizamento das relações de trabalho, né? O que teríamos que pensar para esse novo direito do trabalho ser construído em conjunto, a 1000 mãos, digamos assim, né? Primeiro, a complexidade das relações que se colocam, depois o meio ambiente interativo e depois uma nova ética. E aí eu estou dizendo, quem somos, aonde estamos e como nos relacionamos dentro dessa nova ordem. E aí, quem é que nós somos? Nós somos não mais aquele polo antigo, aquela bipolaridade antiga de empregado, empregador. Não, o mundo agora se abre num leque infinito de possibilidades. E aí eu vou ter, né, as pessoas, os trabalhadores e os tomadores de serviço, né, numa lógica muito, muito maior do que a gente estava acostumado a enfrentar, que vai desafiar um senso de justiça, né, um ônus de argumentação muito mais complexo do que o que outrora estávamos acostumados. E aí esses novos perfis contratuais, né, eles vêm para mostrar que a CLT não tem vocação nenhuma para a eternidade, né, e que, eventualmente, uma intervenção desmedida pode provocar prejuízos no próprio funcionamento do mercado, mas que o abandono do cenário social também poderá ter resultados catastróficos. E aí, como é que eu vou lidar com esses mercados, com esses perfis contratuais absolutamente atípicos, né? Primeiro, mudando esse padrão protecionista, porque entendendo, né, que hoje, da autonomia à subordinação, a gente tem aí 50 tons de cinza, né? Uma infinitas possibilidades de interação. E aí, me parece que deve cair essa ética do protecionismo, cedendo lugar para uma ética de solidariedade. Isso não é de hoje, tá, meus amigos? O que a gente tem aí alguns estudos, no Brasil, isso pode estar sendo sentido mais agora, porque a pandemia, ela realmente
ela descortina uma série de trabalhadores que estavam aí, não eram simplesmente contabilizados pelo Estado, né? O pessoal que entra na fila para o tal do Corona Voucher, né? Pessoas que estão fora de uma relação de emprego, mas que estão dentro do mercado, aparecem da forma mais, né, assustadora e injusta nesse momento de pandemia, de impotência do Estado para acolher as necessidades sociais. Mas o fato é que isso não vem de hoje. A gente tem estudos antigos, existem relatórios importantes divulgados na OIT. O primeiro deles, em 95, se não me engano, o relatório que foi chamado relatório Boissonnet. O primeiro relatório, depois seguido, 4 anos depois, a gente já tem o relatório Supiot, do professor Supiot da França. Ambos os relatórios já trazendo essa necessidade de mudança de mentalidade dos operadores do direito do trabalho. Já prevendo um aumento de rotatividade. Antigamente as pessoas entravam na empresa e aposentavam naquela empresa. E hoje quem é que fica com 5 anos de empresa já está ganhando o brinde, porque isso aí é absolutamente fora do esperado, né? Então esses relatórios que vêm sendo maturados, principalmente pela União Europeia, né, já trazem esse contrato de atividade, né, essa ideia de espírito negocial, espírito criativo, como verdadeira nova moeda do trabalho humano, né? Já trazem já denunciam essa crise do modelo de regulação a ser superada por uma mudança de paradigmas. O professor Supiot fala muito bem disso num relatório, um relatório que vale muito a pena para se entender os mecanismos, a dinâmica do mercado, desse alargamento do campo de incidência do direito do trabalho. Né? A gente não pode pensar, o direito do trabalho nunca foi direito do emprego, mas, infelizmente, a ideia de muita gente era nesse sentido. E agora isso urge, né? Isso grita para que, de fato, seja descortinado. Então, esses relatórios já vinham de há muito denunciando e trazendo e puxando uma nova ética para o direito do trabalho, uma ética mais aderente. E possivelmente o que eu tenho chamado de ética da solidariedade. Eu acho que, né, numa inteligência de que, numa percepção de que você não tem mais aquela ideia, né, de que uma parte será invariavelmente hipossuficiente em relação à outra. Mas, na verdade, você tem a ideia de que o contrato de trabalho é um contrato como outro qualquer. E como outro contrato qualquer, ele prescinde de ser lido, de ser inteligido pelos princípios da boa-fé objetiva. E, portanto, deve ser considerado os deveres anexos ao contrato. E quais são esses deveres anexos? Os deveres de proteção, os deveres de informação e de lealdade. Então, eu não estou... o protecionismo, ele se desloca, né, de uma lógica automatizada para perpassar por uma lógica mais qualificada, para uma lógica mais interativa, né, em que nessa zona, nessa ética de solidariedade, a gente é possível perceber, inclusive, zonas de confluência, espaços de interação direta entre capital e trabalho, né, o reconhecimento de autonomia da vontade. E aí tantas lições que tiramos disso, né, ao longo desse período de pandemia. E, finalmente, quando a gente vai falar de um ambiente de trabalho interativo, a gente está falando do teletrabalho, das pessoas que estão trabalhando em qualquer lugar, para qualquer lugar do mundo, da saída de uma transmutação do welfare state para o workfare state, né? Um estado social que se preocupe, né, com um trabalho decente, com um trabalho digno, mas não necessariamente rotulado, né, de vínculo empregatício. E aí a gente vai falar de regras de compliance, de contratos verdes, de um ambiente alargado. Então, professora Vanessa, concluindo essa minha introdução,
Eu pergunto, o que vocês concordam, discordam, querem cortar a minha interação? Professora Carolina, as perguntas ainda estão mais tímidas, então vou me permitir fazer uma pergunta que eu já estou aqui na cabeça, e eu acho que talvez ela desague em várias outras e talvez possa ser esclarecida até no curso da sua exposição. Dentro dessa nova dinâmica, né, desses novos paradigmas que a gente tem, considerando que a nossa legislação, né, que o direito do trabalho ainda é muito apegado ao que está regulamentado, e que toda a nossa regulamentação parte da ideia de um trabalho subordinado, a professora entende que seria necessário uma releitura desse conceito de subordinação para que a gente possa estender a proteção a essas novas roupagens de trabalhadores, ou esse conceito sequer seria aplicável a essas relações. E fazendo aqui mais uma colocação, na medida em que a nossa legislação ela não acompanha, né, o ritmo dessas mudanças, de que forma que a gente poder, porque a gente está falando só de relação de emprego, né, e o conceito de subordinação ele é muito atrelado à relação de emprego. Então, se a gente não conseguisse, através dessa nova releitura de subordinação, buscar proteção a esses novos trabalhadores, quais seriam as possibilidades de buscar uma proteção e de colocar eles dentro do respeito aos princípios e dessa margem mínima de garantia dos direitos? Na verdade, esse é o grande desafio, quer dizer, ou a gente vai realmente aumentar, né, alargar o conceito de subordinação, e aí eu vou falar da subordinação algorítmica, vou falar da subordinação estrutural, para poder, né, meio que passar esse elefante aí embaixo da porta, ou eu vou ter que realmente aquecer, me conscientizar de que muitas vezes não necessariamente a subordinação é que vai definir essas relações humanas entre capital e trabalho, né? E aí você vai ter o trabalhador economicamente dependente, que está regulamentado na Espanha já desde 2007, tendo uma série de direitos. Você vai ter os workers nos Estados Unidos, você vai ter, enfim, uma série de modelos, né, like person, like workers, self-employed worker, você tem o coordinator freelancer, pelo mundo inteiro, você tem essas espécies. O professor Adrian Godin, ele traz muito isso, o fenômeno da deslaboralização. E aí, porque sair da lógica emprego subordinado e trazer proteção para o emprego não subordinado. E qual a principal ferramenta para isso? Responsabilidade. Se a pessoa está trabalhando para mim, né, eu tenho responsabilidade. Eu não preciso dizer que é uma relação de emprego para eu proteger, porque o artigo 7º da Constituição, ele não fala que é direito do empregado, ele fala que é direito do trabalhador. Então, o trabalho decente, ele é um direito reconhecido por todas as convenções da OIT que nós somos signatários. Então, esse conceito, né, de proporcionar informação, lealdade, proteção à pessoa que está vinculada a mim por uma questão de interação capital-trabalho, ela também me enseja responsabilidade. Eu não preciso, né, querer enquadrar, quer dizer, quando o Uber vai na Justiça do Trabalho pedir vínculo, está errado, porque não é exatamente o vínculo que a gente conhece. Mas está mais errado ele não pedir direitos sociais, elenco do artigo 7º. Então, assim, existe o fenômeno, né, existe a espera, uma série de projetos de lei, né, para tentar albergar esses novos modelos, né, o direito, principalmente no direito do trabalho, mesmo tendo uma lei por dia, a gente não consegue acompanhar. O Brasil está muito atrasado em relação a isso, esse tipo de modelo de
trabalho, ele está já reconhecido no Brasil, no mundo inteiro, em países colegas da América Latina, já existem legislações para conferir proteção social a trabalhadores não empregados, né? Mas existe esse modelo regulamentar que temos que esperar. Existe um modelo interpretativo, né, que a Justiça do Trabalho pode protagonizar nessa medida, né, de leitura proativa do artigo 7º, né, de ideia de responsabilidade social, né, de ideia de convenção da OIT que a gente é signatário. E existe um outro modelo, um terceiro modelo, que é muitíssimo interessante, que é o modelo da autorregulação, um modelo que eu tenho testemunhado em alguns cantos aí do mundo, que, nossa, eu não sei nem o que dizer, que eu falo, fico até arrepiado. Existe, o que acontece? Por exemplo, na verdade, eu comecei a testemunhar isso até pela minha vivência no magistério, né? Tanto na UERJ quanto na Unirio, a Universidade Pública daqui do Rio, a gente, desde o PJE, começou a ficar muito sofrido a atendimento nos escritórios modelo, porque não tinha equipamento, enfim, computador para poder ter acesso às coisas, e aí começou a haver um desvio, uma dispensa, né, das pessoas, dos possíveis assistidos. E até então, já cansados dessa história, né, do ostracismo dos escritórios modelos, a gente começou a fazer uma experiência de praticar, dentro desses núcleos, dos escritórios modelo, mediação com a população, com a comunidade. Enfim, isso foi, professora Vanessa. O que aconteceu? Surgiu uma Câmara de Conciliação, Arbitragem, Mediação, tudo. CEMATRA. Depois podem entrar no site para vocês verem essa experiência. Mas mais do que isso, né? As pessoas, já foi interessante por si só, por as pessoas, um pouco antes até da Resolução 74 do CSJT, as pessoas já fazerem as mediações lá e acreditarem que aquilo tinha uma espécie de valor, que eu também não entendo como, e cumprirem aquilo já foi uma coisa absolutamente surpreendente. Mas mais do que isso, as pessoas começaram a chegar e falar, não, queremos fazer acordo, não sei o quê, tanto as duas universidades são muito próximas de comunidades carentes. Queremos fazer acordo. Mas vai fazer acordo com quem, então? Não temos empregador, não temos carteira assinada. Ué, mas aí, não tem carteira assinada, o negócio aqui já é precário, a gente já faz acordo onde não tinha que ter acordo, porque aqui não é justiça. Mas, enfim, não tem nem empregador. E aí, isso foi, falando, vamos, seguinte, montou-se a Associação dos Trabalhadores Sem Emprego. O que é isso? Aí aparece, por exemplo, outro dia, o último atendimento apareceu um grupo lá de enfermagem, eram meia dúzia de enfermeiros que não tinham vínculo, estavam não sei o quê, de plantão, não sei o quê, queriam fazer um acordo, porque era um absurdo, o hospital é pequeno. E aí o hospital, sentia que o hospital queria dar umas férias e sei lá, um 13º, sei lá o quê. Mas não tinha musculatura para aquilo, porque era uma família que tinha herdado, o pessoal também estava numa pindaíba danada. E aí aquela coisa, né? O sujeito pensando assim, bom, como é que eu vou dar, imagina a cabeça também do tomador de serviço. Se eu der férias, esses enfermeiros daqui a 2 meses, que quando forem embora, vão falar, eu era empregado mesmo, porque olha só, tinha até férias, né? Mas também eu não dou nada, fica esse clima, essa confusão. E aí a gente fez assim, então é o seguinte, eles são associados do SEM, que é a Associação dos Trabalhadores Sem Emprego. Olha só, a gente faz um contrato coletivo e fala assim, todo mundo que é associado e que trabalha para vocês tem direito a repousar 40 dias, que eles não queriam dar 1/3, 40 dias por ano. Pronto. Quando o sujeito for na justiça, falar assim, não, porque eu era empregado, não sei o quê. Você vai falar, não, eu pagava, não é porque eu era empregado, eu pagava porque a Constituição diz que o trabalhador tem direito a um trabalho decente, um trabalho digno. O que eu pude oferecer, que a gente negociou aqui na mesa, foram esses 40 dias de repouso anual. Então, você volta para trás, né, o início do direito do trabalho, o associativismo, né, a coletivização de interesses.
Então, você tem 3 soluções para essa ausência de proteção, ausência de regulamentação. Primeira solução, normativa heterônoma, que a gente vai ter que esperar aí um bocado para o Brasil cair na real. Segunda solução, interpretativa, né? Os juízes do trabalho que é o de protagonizar. E a terceira solução, a normatização autônoma, como tem sido essa experiência, o associativismo, porque as pessoas, como é que você vai ter? E é engraçado, porque em vários países, né, principalmente na Itália, na Espanha, tem se visto muito isso, né, uma retomada do associativismo no direito do trabalho. E a gente está vendo aí sindicatos de desempregados, né, representantes de trabalhadores dentro das empresas, mesas de negociação interna. E isso também vem muito, né? A gente, no Brasil, a gente vai falar assim, não, mas como é que pode ser a convenção coletiva, o acordo coletivo é exclusividade do sindicato? Sim, é exclusividade no formato dela. Agora, nada impede que eu tenha um contrato coletivo, ou tinha um contrato coletivo, né? Fora do modelo de representatividade, paralelismo sindical. A Constituição diz que a associação é livre para todo mundo, então por que não? Né? Então, veja uma experiência extremamente rica, como é que a vida vai encontrando meios que não necessariamente eu preciso ficar apegado, né? Não, mas tem que mostrar subordinação. Não, as perguntas têm que ser em torno da subordinação na instrução. Não, mesmo que não exista subordinação, pode existir responsabilidade, porque o tomador de serviço ele tem a obrigação constitucional de tomar serviço de forma decente, de forma justa, de forma equânime. Então, essa leitura, e é engraçado, né, que quem geralmente quer, porque quer reconhecer o vínculo, muitas vezes a gente é apegado, né, nas nossas crenças, na nossa ideologia, a gente acaba prejudicando esse novo que está por vir, que seria justamente de acordo com os mais nobres interesses, ou seja, de abraço do direito do trabalho de outrora para essa realidade de agora. Então, eu enumerei aqui os desafios, né? O que me parece desafiar essa nova ordem social. E aí... peraí, cadê o negócio? Peraí. Aí, eu vou... Aqui. Vamos ver se os senhores concordam comigo dentro desse conceito. Primeiro desafio, realmente é isso que a gente falou, né? Conseguir abraçar esses novos perfis contratuais. Aí a gente vai falar, tem alguns que a gente não vai ter muito trabalho, não, né? Tem alguns que a gente vai já vem sozinho, né? Por exemplo, a lei do estagiário, né? O transportador autônomo de carga, o salão parceiro, o representante comercial, tem outros modelos que já vêm normatizados. Mas aí a gente para pensar nos modelos que mais nos preocupam. O pejotizado, o autônomo que está aí, o sujeito do bico, né? O sujeito que trabalha via plataforma digital, né? O sujeito que é uberizado. E aí, como é que vai ficar? Como é que a gente vai adequar essas pessoas? E nós temos algumas inspirações. A primeira delas justamente, tem muitos projetos de lei, reparem que tem muitos projetos de lei, tá? Para falar sobre o trabalhador de plataforma, mas para falar dessa... vejam como é que é problemático também, quando a gente pensa em pejotizado, quando a gente pensa na composição atual do Supremo Tribunal Federal, que nós temos essa semana mesmo, doutora Vanessa, o Supremo dizendo que o representante comercial não está aqui. Então, veja, essa ideia, né, da gente querer colocar tudo dentro da casinha do vínculo de emprego só traz perda de poder.
Porque fica assim, não, a justiça do trabalho é qual? É a justiça do emprego, e não é. Absolutamente equivocado. A decisão que tira a competência, como a que tira a competência do Uber, como a que tira a competência do autônomo. Se existe essa relação, esse conflito, né, essa tensão capital-trabalho, é da justiça do trabalho. A justiça do trabalho não é a justiça do emprego. Porque isso aqui vai virar um SUS, né, para resolver verba rescisória e para mostrar para o Brasil que não tem importância, isso não é o objetivo. Né? Então, por trás, então, esse discurso é um discurso absolutamente equivocado, porque ele faz, né? Quer dizer, se você imaginar, não, mas o representante não tem vínculo, tudo bem, mas ele depende daquilo para viver, e mesmo que não dependesse, ele presta trabalho em favor do outro. O que distingue a relação de trabalho é essa alteridade, né? É você estar em favor do outro. Então, enquanto se a gente ficar obstinado na história da subordinação, é esse bonde que vai passando. E a gente que vai perdendo, né? É essa interpretação que vai ganhando o jogo. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio, sem dúvida. Agora, cadê Então, a gente tem que pensar, né? Peraí, cadê? Então, a gente tem que pensar num modelo mais abrangente, e aí a gente passa por esses três tentáculos de abrangência. O normativo, que vamos esperar, o interpretativo, que é para hoje, que é para agora, e o autônomo, que é bonito de se ver, mas que não necessariamente, né, os atores sociais vão ter fôlego para isso. A gente tem um sindicalismo muito castigado no Brasil, né? Então os trabalhadores não protagonizam nada, é muito difícil. A paralisação do pessoal de entrega por aplicativo não chamou atenção nenhuma, né? A gente tem uma falta de reconhecimento entre iguais muito severa na classe trabalhadora brasileira. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente aposta no segundo viés, que é o interpretativo, que é aquele que depende justamente da justiça do trabalho, da magistratura do trabalho. E aí, um outro desafio importante que surge nesse direito 4.0, os direitos de personalidade nesse cenário de compartilhamento de dados, meus amigos. E aí a gente tem aí a LGPD, né, desafiando uma série de tradições, de modelos, né, num país em que parece natural você acumular aí 5 mil, 6 mil currículos e, de repente, selecionar em menos de uma semana. Significa que leu os 5 mil currículos? Não. Significa que alguma espécie de inteligência artificial, algum algoritmo está ali para fazer essa seleção. E o que a gente tem agora? A gente tem que a LGPD dá direito, confere direito subjetivo àquele que foi que não foi escolhido num processo seletivo dessa natureza, a entender a lógica do algoritmo que extirpou do processo seletivo. A gente tem que uma troca de e-mails, né, em que os gestores chegam à conclusão de que vão demitir fulano ou ciclano, ela é um dado pessoal e as pessoas meio que passam a ter direito a acessar o dado pessoal. Isso significa que as dispensas serão motivadas? Isso significa que eu vou ter a... Leia o artigo 20 da LGPD. É altamente revolucionário desse contexto, né? De você poder ter uma explicação. E olha que no Brasil houve veto, né, em relação ao artigo subsequente na LGPD, que na GDPR europeia, além do empregado, que aí ela tem um capítulo, né, sobre vínculo empregatício ou vínculo de trabalhista como um todo, gênero. Tem um capítulo só sobre isso. E aí fala justamente isso, que além da gente ter direito a entender a tomada de decisões informatizada, você tem direito à revisão humana dessa tomada de decisões. No Brasil, esse capítulo foi vetado. Mas para muito além da historinha do consentimento, que não sei o que vai fazer só um aditivo no contrato de trabalho para arrumar esse consentimento,
a ideia, nossa, o buraco é muito mais embaixo. A gente está aí com uma série de questões que vão, né, que virão à Justiça do Trabalho mais cedo ou mais tarde, a respeito da LGPD e dos direitos sociais que estão envolvidos, que jamais a gente chegou a refletir. É porque o nosso histórico, né? A gente não tem, a gente tem um histórico de trabalho subordinado muito arraigado ao regime escravocrata, né? O Brasil teve uma evolução muito paulatina de construção do capitalismo do capitalismo a partir de um capitalismo de Estado, em que você tem as primeiras relações de trabalho ligadas a Petrobras, Nucleobras, Eletrobras. Então, essa ideia, né, de subordinação máxima ao poder, ao monarca. Então, essa investigação dos direitos da personalidade dentro da própria relação de emprego, ela sempre foi muito tímida, né? Muito à parte do nosso modo de funcionar numa relação de vínculo trabalhista, né? E hoje isso se torna altamente desafiador, principalmente em relação aos direitos que estão esculpidos aí na nossa nova LGPD. E o pessoal está de bobeira aí com a história, vai ter consentimento, não vai ter consentimento. Existem questões muito mais profundas do que essa. E aí eu chamo a atenção... Ih, meu Deus do céu, cadê o troço? Aí eu chamo a atenção, além desse desafio, o outro desafio, né, da automação. E a gente tem uma proteção contra a automação expressa na Constituição, no artigo 7º. E aí como é que fica, né, aquela ideia de o robô vai roubar o seu emprego, né? A maioria dos robôs vão... Isso, nesses relatórios da União Europeia, que estão disponibilizados no próprio site da OIT, estão disponibilizados, já vem trazendo, né, essa luta do homem contra a máquina, e aí dessa tendência ao desaparecimento dos empregos, dessa força disruptiva, né, a ideia, e realmente, de fato, a gente tem aí, se a gente pensar, eu acho que o exemplo mais contundente é o caso da Kodak. A Kodak tinha 145 mil empregados. Quer dizer, 145 mil empregados. Hoje todo mundo tem, né, um pouco mais do que a Kodak dentro do seu celular, dentro do seu bolso. Então, quer dizer, mais de 2 bilhões de pessoas têm câmera digital. E aí, é lógico que eu vou ter uma releitura, um desemprego muito grande. Mas o que acontece até no Brasil, que tem sido muito instigante, digamos assim, é que você tem um direito ao trabalho, um sistema muito incoerente, porque o sujeito que ele vai estar incapacitado, sujeito de baixa qualificação profissional, ele não consegue ingressar, ele não consegue ter acesso ao emprego. A gente tem aí, né, milhões de desempregados. Então, a gente está chegando aí a 5% da população, não é nem população coletiva, totalmente desempregada no Brasil. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai pensar, bom, como é que esse sujeito de baixa qualidade, se o cara que tem doutorado, o sujeito já está procurando, né, serviço de analista. Então, o mercado discrimina o sujeito de baixa qualificação e veja como é que o sistema é perverso. Porque o sujeito de alta qualificação, né, aquele sujeito que realmente tem o poder de mandar e desmandar, ele discrimina o sistema, porque ele prefere ser contratado como PJ. Então, você tem... porque ele não quer também ter desconto do imposto de renda, a carga tributária da relação de trabalho. Então, você tem um sistema duplamente estigmatizante. O cara que está abaixo não acessa,
o cara que está em cima não quer. Então, que relação é essa, né? Como é que a gente resolve isso? Então, é engraçado, tem um outro estudo também que eu acho que é muito interessante em relação à questão da automatização, que é o que faz as pessoas, né? O que tem feito as pessoas procurarem trabalho. Que é engraçado, porque assim, a gente pensa, há um tempo atrás, para produzir um nível X de riqueza, você tinha que ter, sei lá, 200 trabalhadores, né, trabalhando dia, noite. Hoje, com a tecnologia, para produzir esse mesmo nível de riqueza, você tem que ter 2 trabalhadores. Então, é engraçado, porque assim, cada vez menos a gente precisa do trabalho humano. Mas, cada vez mais, quem trabalha, trabalha. Tanto é que as pessoas, né, o mercado de trabalho, quem está dentro dele, ainda mais com teletrabalho, trabalha dia e noite, né? Você mistura a vida pessoal com a vida profissional de forma jamais vista. A gente nunca trabalhou tanto quanto a gente trabalha hoje. Mas a gente teria como trabalhar infinitamente menos. Então, quem é que explica essa convergência divergente? Né? Tem alguns professores, tem algumas obras do professor Andrew McPhee, que fala muito disso, sobre roubar o emprego, fala assim, olha, na verdade as pessoas estão inventando o trabalho, porque o trabalho, ele é muito além de um fenômeno capitalista para produzir riqueza, como se achou e como se construiu. Porque as pessoas, na verdade, elas trabalham para se sentir úteis, para integrar o social, né, para buscar a própria felicidade. Então, em alguns países, e aí relata, alguns países que já estão partindo para um terceiro ponto, né, de solução, que não seria a solução normativa, não seria a solução interpretativa, nem a solução autônoma. Seria a solução estatal, de proteção social mesmo. E a gente está falando de renda mínima garantida, né, que alguns países no norte europeu estão experimentando. Mas mesmo, e aí os professores relatam assim, o índice de depressão dessas sociedades tem subido de forma alardeante, porque as pessoas precisam do trabalho para ser felizes, precisam se sentir úteis. Então, é um desafio muito grande, né, do terceiro milênio, né, e aí do direito do trabalho 4.0, enfim, do que seja chamar, essa questão da automação e dessa necessidade que a gente tem de realmente inventar. E aí, por isso também ele fala assim, por que hoje as grandes competências são essa? Criatividade, negociação, porque você tem que realmente inventar dificuldade para vender facilidade, para você ingressar nesse sistema capitalista, para você ter uma explicação do que veio ao mundo, né? É engraçado isso. E a gente, às vezes, não para pensar, por que está trabalhando tanto se agora um robô faz? Quem é que quer robô para tem um robô para lavar louça, tem robô para arrumar a casa? Mas já pensou a gente ficar sem, né, sem arrumar a casa do nosso jeitinho, sem ter uma ideia mínima de se sentir útil, de se sentir servil? Então, isso é um outro grande desafio. Tem uma autora, Carol Graham, que tem escrito isso, sobre o mistério da felicidade que em torno da quarta Revolução Industrial. Então, tem, né, alguns trabalhos, e não sei se é uma tese de Yale, ou de alguma faculdade importante dos Estados Unidos, agora eu esqueci. E ela escreve a contradição, como é que é o nome do livro dela? Eu até tenho aqui, é muito interessante, espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Carol Graham. A felicidade ao redor do mundo, o paradoxo de camponeses felizes e milionários miseráveis. É Oxford, é uma tese de Oxford. E aí ela vai explorar justamente isso, a economia do bem-estar. Qual, né, o papel do trabalho na economia do bem-estar, né, na concretização do conceito de felicidade que as pessoas carregam, né, de se sentirem úteis, de se sentirem motoras dentro do espaço social. Bom, mas aí, meus amigos, quer falar, professora?
Vou interromper um pouquinho a professora, porque a gente tem 3 perguntas aí que são um pouco mais vinculadas àqueles os primeiros pontos. Então, para a gente não passar muito, eu já vou formular para a professora. A primeira pergunta é do Roberto. Ele diz: mas diante da evolução da sociedade, em especial do acesso às tecnologias e informações, não seria possível criar novas formas de trabalho com garantias mínimas previstas na Constituição de 88? Acho que até a professora já tratou alguma coisa nesse sentido. E já vou fazer a segunda pergunta, que tem um link com essa primeira, do Cleverson Marques. Professora, a adesão à Convenção 87 da OIT e garantindo a esses trabalhadores as garantias previstas nas normas autônomas seria um caminho mais célere e não dependente das outras normas heterônomas? Então, faz um link com a nossa regulamentação constitucional, que ela realmente é mais ampla que a nossa legislação ordinária, em termos de proteção, e a segunda questão envolvendo convencionalidade e as normas de direito internacional, que também são protetivas nesse aspecto. Perfeito, é exatamente isso. Quer dizer, esse movimento autônomo, além da Convenção 87, na verdade, para além disso, se a gente vai na Convenção 125, é perfeita. A CLT fala assim, olha, a OIT fala assim, e a gente é signatário, tá? Fala que os sindicatos não são atores sociais exclusivos para promover negociação coletiva. Então, se o sindicato, e a gente é signatário, se o sindicato não é o ator exclusivo da negociação coletiva, se a Constituição permite a associação livre e garantida a todo mundo de acesso de se associar e de se desassociar, o que nós vamos ter? 2 modelos. Um, que realmente é o sindicalismo que a gente vive, que precisa ser, né, reestruturado, porque ele não tem nem representatividade nem representação. Na verdade, ele decorre da Constituição, isso não existe, né, num cenário de você eleger o seu representante. A gente não elege, a Constituição diz quem é que vai ser o representante, e não tem representatividade, porque ele não consegue promover melhorias sociais para a classe trabalhadora. Então, a gente tem um estigma, mas, enfim, esse é o modelo de representação sindical. E aí, o sindicato A com B, eles vão produzir norma coletiva, essa norma coletiva ela vai prevalecer em relação à lei e vida que segue, para quem tem contrato de emprego. Mas para quem está fora, eu tenho plenamente, essa construção não é uma construção, digamos, assoberbada e nem altamente revolucionária. A Convenção 125 e a Constituição, elas falam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma associação, né? E aí eu tenho o Clash City Workers, que as associações de Uber. Nossa Senhora, como é o que promoveram em Nova York, o que promoveram na Califórnia, o que promoveram na Inglaterra, né? Justamente pela pressão das associações, né, de trabalhadores de Uber, é que a Uber assinou tantos acordos como assinou em Nova York, por exemplo. Né? Na Inglaterra, a partir do momento que você usa X horas do aplicativo, o aplicativo nem abre mais para você. Por quê? Porque é o acordo da Uber com a associação. Então, é uma forma, sem dúvida nenhuma, muito mais rápida, de uma legitimidade absurda, porque, né, são os próprios trabalhadores que vão protagonizar esse movimento, e de uma retomada da essência do direito do trabalho, que é um direito coletivo, né, que é um direito de reivindicação social. E aí, ele volta às origens para vir com toda a força e mostrar, ó, a gente não precisa desse modelo estruturado de representação sindical, né? Quem não tem sindicato, quem não é categoria, também tem direito de ter proteção social. E enquanto o Estado não proporciona isso de forma ordenada, né, por legislação heterônoma, nada impede que a própria sociedade consiga trazer isso. É muito interessante. Essa associação que eu falei para vocês, da SEM, entra no site para ver, SEEM, Trabalhador Sem Emprego. Essa associação, você tem visto o professor Ricardo Antunes, né, nessa obra dele que fala do precariado, como é que é? Não sei o que da servidão, esqueci, já li também.
E aí ele vem trazendo esse movimento social pelo mundo, fala assim, olha, como é que o direito está se resgatando. Mas ele fala até, é engraçado que, quando ele vai discorrer sobre esses movimentos associativos ao redor do mundo, ele discorre com uma certa nostalgia, com um certo sentimento de perda. Mas, o meu ponto de vista, não. Isso é justamente uma oportunidade que a gente tem aí de retomada de um direito de trabalho genuíno que consiga, né, realmente implementar uma revolução social de qualidade, de prestação de serviço mais decente, digno, justo. E a primeira pergunta foi justamente isso que a gente está tentando mostrar. É exatamente o viés interpretativo. A gente tem essas 3 soluções. Por enquanto, são essas, né? Enquanto a gente não pensa em revolução mundial, o que a gente tem é o Estado normatizar, que aconteceu em muitos países, vocês, juízes, protagonizarem, o que tem instrumento e ferramenta própria para isso, né? E as próprias partes autonomamente fazerem isso. Mas a gente tem uma classe trabalhadora no Brasil muito sofrida, muito sofrida. Ela vem reconhecida agora, todo mundo, meu Deus, quanta gente pedindo Corona Voucher. Peraí, tem um monte de gente mesmo, né, na economia, economicamente ativo, que não tem acesso ao mínimo de proteção social. Né? A gente está falando aí de 4ª Revolução Industrial, mas a gente tem que lembrar, né, quer dizer, há 10 mil anos atrás, a gente tem a primeira Revolução Industrial, que é a domesticação dos animais. Até aí todo mundo chegou, a Revolução Agrícola. Mas quando você fala da primeira Revolução Industrial mesmo, né, na segunda metade do século XVIII, 1770, 1760, 50, por aí, construção de ferrovia, intervenção de máquinas a vapor, tudo bem, todo mundo chegou. Agora, quando você vai falar do advento da eletricidade, né, dentro da linha de montagem, quando você sai de um modelo fordista para um modelo taylorista, de entrave das relações, produção em massa, você tem que pensar que menos de 20% do mundo ainda não viu. Existe mais de 1 bilhão de pessoas que não têm eletricidade, né? Então, como é que a gente pode refletir num cenário desse, e no Brasil, né, que é um país continental? Quando você vai falar de terceira revolução de era eletrônica, meu Deus do céu, nem se fala. E de 4ª, inteligência artificial, tem gente que não tem televisão, que inteligência artificial. Então, essa coisa, o que a gente tem é que sair da caixinha de pensar, olha, não dá para enfiar todo mundo dentro de vínculo, parar com essa bobagem, todo mundo é emprego, não é emprego, a questão do mundo não é ser ou não ser empregado. A questão do mundo é ter ou não ter um trabalho decente. E aí, por exemplo, vou voltar aqui, professor, cadê o meu negócio? E aí o que a gente traria de outras soluções, de outros desafios? Bom, a automação, a identidade coletiva, e sem dúvida, é isso que a gente está falando, a identidade coletiva, porque a verdade é que não existe identidade coletiva nenhuma. Isso a gente tem que começar a plantar, né? Porque eu acho que duas ferramentas que são essenciais para uma revolução qualitativa nas relações de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Um repensar do sindicalismo e um repensar de representatividade dentro das empresas, né? Isso, sem dúvida, iria ajudar. A gente deu um primeiro passo para regulamentar a Constituição, trazendo os representantes de empresa. Quem é que fez? Uma das poucas reformas, das poucas alterações da reforma trabalhista, altamente positivas para os empregados. E pouca gente, você não vê, o Brasil, a gente tem muito a tendência, né, de expelir o conflito social para o judiciário. Infelizmente, a gente tem muito isso. A gente não tem, né, a tradição de resolver a roupa suja dentro de casa. E o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, né, esse ano, em janeiro de 2020, ele teve aí a 50ª edição. E a grande lição foi justamente essa. O capitalismo, ele traz novos
stakeholders, novos agentes, né, de uma visão mais holística e em que é fundamental, né, em que riqueza não significa só moeda, riqueza significa o social, o ético e o ambiental, né, a participação da sociedade nesses setores públicos e privados. E para isso, o fundamental é justamente esse canal de abertura dos empregados, dos trabalhadores, para a sociedade, de reconhecimento da identidade coletiva. Então, se discutiu muito esse ano a representatividade de trabalhadores, tanto em sistemas de subordinação, quanto em sistemas abertos, né, mostrando, quer dizer, uma retomada do direito, do atual direito do trabalho para o mais antigo, para mais longínquo, a sementinha do direito do trabalho, que é justamente isso, essa ideia de coletivização. Me parece que a primeira barreira desse desafio é justamente a barreira cultural, né? A gente não tem esse sentimento coletivo, até porque dentro dessa lógica, por exemplo, de trabalho em plataforma, você não tende a ver o outro como seu amigo, né? O outro acaba sendo um concorrente. Então, isso tudo funciona, isso tudo é um outro fator que vai agregar maior dificuldade a essa retomada da identidade coletiva. Então, a gente não tem o motorista do Uber em relação ao outro, eles não estão se ajudando, né? Eles estão competindo dentro de um espaço. Então, como superar isso, como romper essa lógica para resgatar uma identidade coletiva, isso, sem dúvida, é um grande desafio. E aí, o quinto desafio, né, ampulheta e valoração do trabalho, desconexão de saúde. Aí esse quinto desafio, eu acho assim, a gente tende a um modelo cada vez mais, né, ligado à ideia de meritocracia, de ampulheta trabalhista diferente, porque agora você pode estar dentro da empresa, mas você não está dentro da empresa, você está rezando, você está fazendo sei lá o quê, só quando você estiver com a mão na massa é que está computando. Então, uma lógica altamente de produtividade, né? Que tende a neurotizar essa tomada de serviço. Quando você pensa, mas agora a gente está em teletrabalho. Em teletrabalho, para a realidade das mulheres no Brasil, é completamente distante do que se imagina. Tá? A gente está se discutindo, hoje vai ter um grupo de trabalho lá discutindo, eu até integro a lei do teletrabalho no Brasil, tendo como paradigma alguma legislação internacional e tudo. Mas, meu Deus, a gente pensar, né, o teletrabalho feminino no Brasil, né, tem umas charges que a mulher, realmente, que a mulher com filho, com homeschooling, com o outro tendo que fazer almoço, eu preocupada aqui, porque hoje acaba meio-dia, aí já deixei as coisas meio arrumadas, porque tem que fazer o almoço. Enfim, então, assim, a gente não tem desconexão, né? O direito à desconexão fica cada vez mais comprometido, a gente não entende direito, não existe no Brasil um estudo, uma maturação desse tema, é um tema absolutamente, né, urgente de ser pensado, né, até onde vai essa promiscuidade entre a vida profissional e a vida pessoal, e isso principalmente no mercado de trabalho das mulheres, me parece que é mais sintomático e mais problemático, e dentro de um padrão em que você tem metas inimagináveis a cumprir e uma forma de remuneração vinculada estritamente a esse grau de dedicação, em que nada é garantido. Então, não tem o Uber ficar cansado. Se não trabalhar, não vai ganhar. Então, como é que vai funcionar isso? Quer dizer, a gente teria a ideia do salário mínimo, a ideia da remuneração mínima, ela vai atingir esse para além do vínculo subordinado? Como é que a gente vai desenvolver isso, né? Nessa lógica, nesse padrão que está cada vez mais
exigindo cada vez mais o sujeito dar a vida para ganhar R$ 2 por uma entrega. Então, isso desafia, quando a gente fala de ética de solidariedade, isso desafia a gente mesmo, né? Quer dizer, quando a gente pede uma comida pelo aplicativo e lava as mãos, o que esse cara está ganhando, né? O que a gente pode fazer? Então, assim, não vim aqui para dar soluções, mas para dividir essas questões. Por isso eu chamo de desafios, não tem resposta pronta. Eu acho que são os grandes marcos desse terceiro milênio no direito do trabalho, né, que estão à espera de ideias, de soluções. A gente tem algumas ferramentas importantes, a gente tem alguns estudos, né, que estão tendo destaque no direito internacional. No Brasil, acho que a discussão está muito amesquinhada, muito apequenada para a ideia de ter ou não ter vínculo, para esse maniqueísmo antigo, mas o fato é que é preciso pensar, né? Tentar. As empresas hoje elas passam a ter um papel social também jamais visto, e acho que muito despertado pela pandemia. É interessante ver também, até na advocacia, um aumento de procura muito grande sobre certificações internacionais com finalidade de mostrar que há o cumprimento de legislação mínima trabalhista, isso para contratos internacionais, mas às vezes o próprio empresário, né, interno mesmo, ele tem tido uma mudança de mentalidade, um capitalismo mais colaborativo, digamos assim. O Fórum Econômico, ele traz os 3 pilares ESG, né, que seria ESG, Environment, Social, e o G é Governance, ou seja, as empresas elas vão ter um papel no meio ambiente, no social e nas relações humanas de compliance, de você, né, ser correto, de você ter tolerância mínima para endemas de estilo corruptivo e etc. Então, trazendo esses 3, né, esse ESG, como a grande pauta de valorização dentro do mercado financeiro para investidores. Né? As empresas que tendem a mostrar valorização desses 3 elementos, elas têm tido cada vez mais reconhecimento financeiro dentro do mercado econômico, e coisa que o capitalismo antigamente não se preocupava. Né? Você tinha um capitalismo a gente teve aquela coisa do capitalismo do chefe, fordista e tudo mais, do senhor. Depois a gente passa por uma questão de pulverização, né? Você não sabe nem quem é seu empregador, ele é a força do capital. E hoje você está resgatando e já existe um movimento já de resgate de identidade, né, do cumprimento desse papel social pelos tomadores de serviço. Então, a pauta de um capitalismo mais colaborativo, né, uma face institucional da empresa, uma postura mais cívica. E eu acho que é muito positivo isso, né, esse questionamento. Quando a gente vai aplicar um dano moral, vai tarifar um dano moral coletivo, né, quando eu vou julgar uma ação civil pública, eu tenho em mente, né, o papel social cumprido por aquela empresa, né, sem absolutamente me delimitar naquela pontinha de iceberg que aparece para mim. Bom, e aí, meus amigos, o último desafio, né, que me parece também não menos importante, seria justamente... Cadê? Ih, caramba. Seria justamente essa capacidade, o acesso à ordem jurídica justa e a litigância responsável. E aí seria... Peraí, deixa eu só botar aqui no negócio da apresentação. E aí seria... Ih, caramba.
entrou, viu que vocês viram como é que é a história agora o negócio até saiu aqui, peraí. Pronto. Então, vamos botar aqui. E aí, esse último é isso, o sexto desafio. E a gente tem alcançado, né, um status de acesso à ordem jurídica justa maior, né, com a pauta da reforma trabalhista no que diz respeito ao processo do trabalho, lógico, sem aqueles exageros, né? Outro dia apareceu no WhatsApp o outro que estava condenando a serviços comunitários para pagar honorários, para pagar as custas do seu trabalho. Isso não existe, né? Mas a ideia de uma litigância mais responsável e de, principalmente, se acessar essa litigância estatal apenas em último estado, em último caso. Você ter uma ideia, uma consciência de justiça multiportas e incentivar métodos não judiciais, né? Principalmente, aí você vai falar de um direito do trabalho altamente negociado, né? De negociação de direitos, tanto no campo individual, e a gente tem que sair daquela maluquice também de achar que não, sempre a tomada de decisões ela vai ter um vício de consentimento. Isso não é uma realidade, isso não corresponde à realidade, pelo menos não à realidade uniforme das relações de trabalho. E aí você passa, né, a ver que dentro de casa as pessoas podem resolver banco de horas semestral, parcelamento de férias, intervalo para amamentação, cláusula de arbitragem para quem ganha um determinado salário, e também técnicas consensuais, né? Além de técnicas extrajudiciais por completo, técnicas consensuais. Aí o grande papel que tem sido feito pelos sejusques, e aí com um parêntese, né, de um problema de prepotência que me parece, de você ter os sejusques que estão afastados da sociedade civil, da Resolução 74, aí vai uma crítica, não prever, né, o funcionamento dos sejusques junto com mediadores que não sejam servidores da Justiça do Trabalho. E aí a gente poderia ter uma vivência mais rica, mais plural, como acontece com a Resolução 125 CNJ, que você admite mediadores externos, né, à instituição para colaborarem com a justiça. E acho que isso seria um passo de evolução aí na nossa Resolução 74. Então, quando você fala de acesso à ordem jurídica justa, eu estou falando não só ao processo do trabalho jurisdição estatal, mas formas de resolver o conflito independentemente dessa jurisdição estatal. E né, os conselhos as CCPs podem ser retomadas, né? Elas foram muito, enfim, lameadas no Brasil é muito difícil, as coisas acabam tomando os piores caminhos, mas os senhores acreditem se quiser. Eu sou a favor de uma justiça paritária. Eu acho que a justiça do trabalho é uma justiça da comunidade, uma justiça do diálogo. Então, seria muito interessante, né, contar com juízes leigos, participação social dentro da solução de conflitos. Infelizmente, no Brasil, as coisas tomam, né, as proporções mais loucas, né, e a via da corrupção, infelizmente, ela é muito tradicional e acaba desnaturando as coisas. Mas vocês vejam que a justiça paritária é uma das grandes razões do sucesso da justiça do trabalho na Alemanha, por exemplo, em tantos outros países, mas na Alemanha é muito similar à estrutura da justiça do trabalho brasileira, né, primeiro, segundo, terceiro grau, mas com representação paritária. A mesma coisa com as CCPs, acabaram sendo desvirtuadas, né, por práticas mal intencionadas, por práticas que desviaram da finalidade do Instituto. Infelizmente, isso que acontece, mas o fato é que a gente tem que, né, aprender com os tombos e, enfim, seguir em diante, porque
são modelos, né, modelos de solução de conflitos que acabam oferecendo uma experiência rica de amadurecimento para aqueles atores sociais. Bom, então, o sexto desafio. Então, esses seriam os desafios, professora Vanessa, que eu imagino, né, que sejam os que valem mais a pena compartilhar. Sem dúvida, nós temos muitos outros desafios, mas acho que esses, eles... Deixo aí meus contatos. Acho que esses, eles realmente ilustram, né, o que tem me angustiado mais nos últimos tempos. O direito do trabalho, ele é um direito que fala de relações humanas, né? Ele fala do outro, da gente ter cuidado com o outro. Isso no passado, no presente e no futuro, vai ser sempre assim. Por isso que a inteligência artificial, ela nunca vai roubar essa interação, que é uma cadência do direito do trabalho. Tem uma citação, cadê? Que eu acho muito interessante, do Papa Francisco, que eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito no direito do trabalho. Cadê? Aqui. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Eu acho que essa é a ética da solidariedade, né, de um trabalho humano decente, digno, que é o que tem que iluminar a tomada de decisões, né, nesse terceiro milênio, para os senhores que lidam constantemente aí com as agruras, né, dessa tensão entre o capital e o trabalho, que vão passar 1000 anos, vão ser sempre desafiadoras. É isso, professora. Me coloco à disposição para as nossas perguntas. Professora Carolina, muito obrigada pela sua clareza, pelas suas palavras, foi excelente. Eu acho que, além de muito conhecimento, nos trouxe diversas outras inquietações e necessidade de se efetivamente repensar tanto a ideia da justiça do trabalho quanto a nossa própria função, né, enquanto magistrados que vão apreciar esses novos conflitos, essas novas demandas, essas novas realidades. Eu vou fazer aqui uma pergunta do Paulo, e na sequência, não sei se a professora prefere responder essa, e eu gostaria de colocar uma pergunta minha, um pouco mais abrangente. O que você prefere, que eu já transfira todas as perguntas, ou faço uma e depois faço a outra nesses minutos finais? Como quiser, pode fazer. Tá. Então, o Paulo pergunta assim, que faz até um link com o quinto ponto que a professora colocou. O que dizer dos programas /aplicativos que utilizam recursos tecnológicos, algoritmos, inteligência artificial, projetados para estimular, orientar e, em último caso, dirigir o trabalho humano? E aqui a gente até faria uma colocação a mais, a gente não precisaria nem ir apenas para o mundo dos aplicativos, né? A questão do teletrabalho também tem feito esse papel na direção do trabalho humano nesse novo modelo digital. As minhas inquietações, e são 3 questões interligadas, elas estariam, primeiro, ligadas à questão da decisão da STF, que eu acho que incomodou, para dizer o mínimo, a todos nós que atuamos na Justiça do Trabalho, porque, além de não observar o próprio caput do artigo 7º, né, ele esvazia não apenas a relação do trabalho do representante comercial, que vai deixar de ser apreciado. Eles partem da lógica de que tipo de contrato foi feito, se de natureza civil ou não, para afastar a competência. Então, na medida que ele afastou essa competência, ele afasta da nossa apreciação todos esses outros modelos que não vão ser pautados nas regras da CLT, mas que necessariamente partem de uma relação de trabalho e que partem do que foi projetado no artigo 7º caput como necessário a um olhar, a uma proteção. Então, no momento que o STF fala isso,
a gente tem, ao mesmo tempo, outras demandas que vão chegar e que são completamente diferentes do que a gente estava acostumado e que eles vão ter que resolver de que forma que vão ser apreciadas, como a própria questão vinculadas à alegação de violação ao direito à personalidade a partir da LGPD. Qual base jurídica legitimou o uso daqueles dados, né? Foi o contrato de trabalho? Foi um consentimento do trabalhador ou do empregado? Enfim, pode não estar naquela relação de emprego, pode ser pré-contratual, como a gente vai ter várias situações discutidas. Então, eu coloco essa primeira pergunta do colega em relação a essa questão, né, do controle da atividade através de algoritmos, através de plataformas, e essa outra questão que ela vai tanto no aspecto da relação de trabalho em si, como na discussão da própria competência e do nosso papel enquanto apreciadores desses novos dilemas. É verdade, porque realmente essa decisão, ela realmente, quer dizer, o que vai sobrar para a justiça do trabalho, meu Deus? Julgar a verba rescisória, não faz sentido nenhum a decisão. Quando o colega fala assim, dessa subordinação através de tomada de decisão de algoritmos, eu acho que isso é realmente, né, um modelo que a gente nunca tivemos acostumados. Ele se responde pela responsabilidade. A gente tem que buscar, né, quem se beneficia com essa tomada de mão de obra. Todas essas pessoas, toda a cadeia que se beneficia com a tomada de mão de obra, ela deve ser responsabilizada. Isso é vínculo de emprego? Não. Isso é no meu ponto de vista, não. Quando a gente pensar, se a gente pensar em vínculo de emprego, a gente vai estar retirando uma série de possíveis direitos, né, que esse agente trabalhador poderá ostentar. Por exemplo, quando a gente fala, vamos pensar no caso do Uber, pura e simplesmente, tá? Quando você vai pensar assim, bom, jornada, emprego, vamos pensar, se for emprego, então vamos pensar olha como é que não encaixa. Se a gente pensar, é emprego, então como é que a gente calcula a jornada? Porque o Uber, ele vai ter o registrado, não registrado, o online, o offline, o on-work, o off-work. Então, como é que é o cômputo dessa jornada? Quando ele está online, quando ele está on-work, quando ele está registrado? Quando a gente pensa assim, como é que eu vou... Tem obrigação de... Já que é emprego, tá? Tem obrigação de constituir CIPA? Como é que eu vou contabilizar? Quantos empregados a gente tem? É quem está registrado? É quem está on-work? Quem não está? Quando a gente fala percentual mínimo de aprendizes, vai ter aprendiz... Então, acho assim, querer que seja emprego, acho que é muita forçação de barra. Agora, imaginar que por não ser de emprego não tem direito trabalhista é mais absurdo ainda. Então, assim, é uma outra tomada de serviço, é um outro modelo, mas é um modelo que vai aproveitar, aí eu não sei, aí né, o magistrado vai avaliar quem é que está se aproveitando dessa mão de obra, e aí tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade por decorrência de um contrato, seja um contrato escrito, seja um contrato tácito. Mas um contrato dentro da leitura, né, da boa-fé objetiva que demanda um contrato hoje, pelo direito civil condicional, que tem que ofertar, então, proteção, lealdade e informação. Então, o agente que se beneficia dessa mão de obra, ele tem que ser responsabilizado. E quais seriam os direitos que essa pessoa teria? Uma série de direitos estipulados na Constituição, porque não existe uma legislação específica. A lei poderia não ser na Constituição, poderia ele ser através de uma associação, ou poderia a gente esperar uma legislação que vá disciplinar esse tipo de tomada de mão de obra. Mas enquanto não o faz, primeiro, eu não tenho que enquadrar num modelo que não dá para enquadrar. E segundo, esse não enquadramento não me retira a capacidade de proteção social, não me retira as ferramentas de possibilidade de proteção social. Isso tudo é por conta de férias, 13º, de FGTS. Existe uma situação muito maior do que essa. Então, quando a gente vê no direito internacional, muitos tribunais, principalmente europeus, reconhecendo o vínculo de emprego, é que o vínculo de emprego deles não é tão... não tem a estigmatização que o nosso tem. Mas a ideia que eu acho que eu defendo é justamente essa de responsabilidade pela tomada de mão de obra.
Então, eu não vou ficar discutindo, subordinação por algoritmo, ele podia dizer que não, podia dizer que sim. Você acaba mesquinhando isso para um universo, um cenário em que, em prejuízo do trabalhador, esse sujeito vai viver num critério de tudo ou nada. Ou ele vai ter o vínculo e vai ter tudo, ou ele não vai ter o vínculo e não vai ter nada. Isso é altamente injusto. Tem um livro interessante que chama Ghost Workers. Eu não lembro nem quem é que escreve, não lembro quem é assim, mas mostrando isso, né? Que esse tipo de discurso, né, para trazer para dentro de modelos já existentes um modelo absolutamente diferente, só quem tem interesse nisso é quem se dá bem com esse tipo de tomada de mão de obra, é quem tem lucratividade em cima disso. Porque, na verdade, a gente tem que desenhar um modelo aderente de proteção social. Mas é isso, professora. Se a gente ficar nessa... Tanto é que a decisão do Uber, do STJ mesmo, é outra excrescência, é outra maluquice. Né? Do nada, quer dizer, não tinha nem pedido uma maluquice e tem que resolver na Justiça do Trabalho como se, né, a natureza jurídica do contrato fosse fator de definição de competência, né? Desde que houvenda que a gente sabe que competência existe em razão da pessoa, em razão da matéria. Agora, em razão da natureza jurídica do contrato, todo contrato de trabalho, no fundo, ele tem uma natureza contratual, né? E a natureza contratual ela é regulamentada pelo direito civil. Agora, os contratos específicos poderão trazer uma relação de trabalho, uma relação de consumo, enfim, isso não faz com que seja alterada a competência. Então, extremamente equivocado. Eu tive a oportunidade de ler o voto. Pelo andar da carruagem, a Justiça do Trabalho vai se tornar completamente esvaziada. Né? A gente fica na dúvida se é proposital ou se é fruto de uma ignorância institucional sobre o papel da Justiça do Trabalho, né? E todo o seu objetivo ao longo dos anos, mas, enfim, é triste de ver esse desmantelamento, não é? E as pessoas falam, não, mas essas relações de Uber acabam gerando uma precarização. O que importa a precarização, o desmantelamento do direito do trabalho, é você desmantelar justamente atores que podem trazer a proteção social. Professora, obrigada. Eu concordo com essa situação. Eu acho que realmente a retirada de competência da Justiça do Trabalho nessas situações apenas enfraquece. Eu prefiro acreditar, na verdade, ser um pouco mais... A gente tenta ser mais otimista no sentido de que o Supremo, como não tem tanta familiaridade com matérias trabalhistas, acaba indo por um caminho que não corresponde ao que efetivamente, se houvesse uma análise mais voltada, né, não só ao fortalecimento, mas às questões vinculadas ao direito do trabalho, não só aquele modelo tradicional, porque talvez o Supremo continue com essa visão tradicional e nessas interpretações acabe caminhando dessa forma. Prefiro acreditar nisso e que essa decisão possa, com o tempo, aí vir a ser alterada, né, como a gente já teve em outras situações, para que realmente a Justiça do Trabalho cumpra o papel para o qual ela se propõe, né, que é a proteção das relações de trabalho, daqueles que, de alguma forma, prestam serviços, seja através da natureza do contrato que seja, até porque a própria Constituição, como a gente falou durante toda essa palestra, é quem norteia, né, e que está aí para continuar norteando todas esses novos modelos, essas novas roupagens. Não chegou mais nenhuma pergunta para mim, doutora Carolina. Eu acho que foi extremamente esclarecedora, enriquecedora as suas colocações. Eu agradeço, em nome da Escola Judicial, a sua disponibilidade, as suas palavras, e que, com certeza, eu espero que, em breve, né, a gente continue com essa visão otimista também em relação a esse contexto aí de pandemia, que, em breve, a gente possa ter a doutora presencialmente aqui no nosso tribunal para novas discussões aí, que eu tenho certeza que o tema de hoje não se encerra aqui.
Então, muito obrigada. Não sei se a professora quer fazer mais alguma colocação, senão nós vamos encerrar o nosso tempo e que tenhamos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Não sei se de sol ainda, que Curitiba é imprevisível. Amanhã provavelmente caia 10 graus. Então, mas muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Vanessa, foi um prazer. Tenho muitas pessoas que admiro nesse tribunal. Desejo aí a todos muito sucesso, muita força, né, durante esse período difícil que todos estamos passando, muita criatividade para driblar esse tipo de jurisprudência que a gente tem visto em desfavor da Justiça do Trabalho. E, enfim, me coloco à disposição realmente para futuros encontros, de preferência presenciais, né? Lhe agradeço muito o convite. Obrigada, professora. Então, colegas, obrigada a todos pela participação e uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Obrigada.